Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Querido São José de Cupertino, purifica o meu coração, transforma-o e o faz semelhante ao teu. Infunde em mim o teu fervor, a tua sabedoria e a tua fé. Mostra a tua bondade, ajudando-me, e eu me esforçarei para imitar tuas virtudes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amável protetor meu, o estudo geralmente é difícil, duro e entediante para mim. Tu podes deixar tudo isso mais fácil e agradável. Espera somente o meu chamado. Eu te prometo um esforço maior em meus estudos e uma vida mais digna de tua santidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus, que quiseste atrair tudo ao teu unigênito Filho, que foi crucificado, permite que pelos méritos e exemplos do teu seráfico José, mereçamos chegar a ele que contigo vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos alunos, então, na aula de hoje, nós vamos entrar no tema da cultura da morte. E assim como nós fazemos de costumes nas aulas anteriores, é importante que nós conheçamos os antecedentes para que a gente possa entender o contexto atual. Então, as nações constituídas antes do cristianismo, elas tinham um caráter imperialista, de expansão dos seus domínios por toda a terra conhecida até então. E foi assim com Alexandre o Grande, foi assim com o Império Persa, o Império da Babilônia, dentre outros, culminando com o Império Romano. E aí nesse período surge então o cristianismo, as pessoas vão se convertendo à fé cristã, as nações passam a ser nações católicas, e as nações, elas tinham a sua autonomia, a sua soberania, mas elas eram regidas pela Igreja Católica no que diz respeito à religião, à fé, à moral, né? E a isso nós chamamos de cristandade. Acontece que no século XVI nós temos o rompimento de Martinho Lutero com a Santa Igreja, e a partir daí a cristandade ela começa a se desintegrar. E justamente nessa época nós temos o ressurgimento de ideais imperialistas. Como por exemplo nós podemos citar a maçonaria, né, que tem esse ideal de domínio mundial. Nós tivemos o Império Britânico, mais tarde nós tivemos aí as ideologias nazista e comunista. Inclusive, quando Lenin assume o governo na Rússia, ele cria o Comintern, ou Internacional Comunista, com a finalidade de espalhar o comunismo pelo mundo. Então, voltando, né, ao Império Romano, nós tivemos um período, nessa época do Império Romano, chamado de Pax Romana, ou Paz de Roma, que foi justamente, né, uma época em que aparentemente não haviam grandes conflitos, não haviam grandes guerras, e foi nessa época, inclusive, que o nosso Senhor Jesus Cristo encarnou, que ele veio à Terra. Tá? Bom, com o advento das duas grandes guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, intelectuais financiados por grandes banqueiros, por fundações, né, por grandes corporações, eles começam a estudar e formular a ideia de que, para se ter paz no mundo, era necessário copiar o que havia acontecido naquela época no Império Romano, inclusive estabelecendo-se não necessariamente um império, mas um governo global. Na nossa plataforma do curso pré-universitário São José de Cupertino,
nós temos as aulas sobre globalismo, né, nas quais eu explico com bem mais detalhes sobre essa questão da intenção, da tentativa de se instaurar um governo global, que é regido por instituições supranacionais, mas a premissa desse governo global seria o quê? Acabar com as guerras, com a fome, com as diferenças sociais, tá? Então, caso ocorresse novamente uma crise em nível mundial, como foi o caso das duas grandes guerras, né, seria necessária também uma solução a nível mundial. Agora, percebam como essa ideia ela já é bem aceita pelas pessoas. Porque foi bem isso que nós vimos acontecer nos últimos 2, 3 anos, né? Qual é o problema disso? O problema é que as nações, elas perdem a soberania, perdem a capacidade de resolver os seus problemas dentro do próprio contexto. No caso da gripe chinesa, por exemplo, né, o que o Ministério da Saúde falasse, que estivesse em desacordo com a Organização Mundial da Saúde, né, não era válido. Era tido como fake news ou qualquer coisa do tipo, né? Todas as orientações vinham de onde? Da OMS. Mesmo que se mostrassem depois ineficazes ou até mesmo prejudiciais às pessoas. Tá, beleza. O que tudo isso que eu falei para vocês tem a ver com a cultura da morte, que é o tema central da nossa aula de hoje? Percebam que o mesmo órgão supranacional, a OMS, que prega a importância da saúde para todos, ao mesmo tempo ela levanta a bandeira favorável ao aborto. Então, por um lado, está se falando da saúde, da luta pela vida, da importância da preservação do meio ambiente para as gerações futuras, e por outro lado, está se falando da morte dessas próprias gerações futuras dentro do próprio ventre da mãe. Durante a pandemia, inclusive, a OMS publicou uma cartilha na qual constavam orientações sobre os serviços essenciais que não poderiam parar durante a pandemia, não é? Um deles era justamente o aborto. Então, será que dá para confiar numa instituição dessa? O aborto, ele não é a única questão que nós podemos relacionar com a cultura da morte, apesar de ser a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente pensa no assunto, né? Nós podemos incluir aí também a ideologia de gênero. Mas por quê? Por que a gente pode relacionar a ideologia de gênero com essa cultura da morte? Vamos pensar o seguinte. Um dos principais livros sobre o assunto é o da Judith Butler, e ela diz que mulher não existe, que é uma figura construída para a opressão machista, né? Então, a partir do momento que não existe mulher, e também, né, dentro da cabeça deles não existe homem, e qualquer um pode ser o que quiser, e isso se estende inclusive para outras coisas, né, como por exemplo as pessoas que se consideram animais, se consideram dragões, se consideram alienígenas. O relacionamento homem e mulher passa a ser só mais uma opção dentre as infinitas outras opções que existem, e a chance de geração de um filho é cada vez menor. E da mesma forma que os organismos internacionais eles levantam a bandeira do aborto, eles também levantam a bandeira da eutanásia. Não pensem vocês que isso é uma coisa muito distante, não, tá? Já existem países onde a eutanásia é legalizada, e pior, existem países que permitem o suicídio assistido. Como é que funciona isso aí? O cidadão ele vai para um local específico, tipo um hotel,
E lá ele tem as ferramentas necessárias para que ele cometa o suicídio, como um veneno injetável, por exemplo. Ou seja, existe gente ganhando dinheiro com isso, né? Então, voltando à questão da ideologia de gênero, percebam que a natureza humana ela é desconstruída por meio dessa ideologia e o núcleo principal de uma sociedade, que é a família, passa a ser atacado, passa a ser destruído. E aí você soma a isso a questão do aborto e da eutanásia, e nós temos o quê? Uma redução significativa da população mundial. Agora, por que diminuir a população mundial? A premissa dessas pessoas que pregam o controle populacional basicamente se ampara na teoria de Thomas Malthus, né, famosa teoria malthusiana, na qual ele diz que a população do mundo cresce em proporção geométrica, ao mesmo tempo que a produção de alimentos cresce na proporção aritmética. Ou seja, com o tempo, obviamente, seguindo esse cálculo, né, que ele apresentou, iria faltar alimentos e recursos para todas as pessoas do planeta e por isso era importante então conter este aumento populacional. Tá? Essa é uma ideia do século XVIII, mas ela ganha muita força, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, justamente porque o argumento é que, com o aumento populacional, consequente aumento da fome no mundo, outras guerras se sucederiam por causa disso, né? E existem inclusive artigos da década de 60 que dizem que milhões de pessoas morreriam, né, de fome no mundo por causa do excesso populacional nas duas décadas subsequentes, né, a década de 70 e a década de 80. Mas, né, evidentemente que uma pessoa que se depara com um artigo desses, ela vai ficar apavorada, né? Só lembrando, né, que esse método de causar medo nas pessoas, ele é utilizado até hoje. Como é que a mídia tratou a pandemia? Né? Todo santo dia mostrando quantas pessoas haviam morrido o dia inteiro falando sobre isso. E tem muita gente até hoje, né, que tem pânico do vírus, tem famílias inteiras que usam máscara até hoje para sair de casa. Semana passada mesmo eu estava no shopping em Porto Alegre e vi, né, os dois pais e dois filhos, né, duas crianças, né, usando máscara, né? Então, né, também existe todo esse estrago psicológico que é feito na cabeça das crianças, né? Como é que essas crianças vão crescer? Mas enfim, tem uma outra corrente que ela ganha força no início do século XX, que é a eugenia, tá? Como, por exemplo, a que a gente viu, né, na Alemanha nazista. Só que não foi só na Alemanha que essa teoria eugenista ganhou força, mas também nos países protestantes calvinistas. Por quê? Porque a eugenia e o calvinismo, eles têm um ponto em comum. Assim como no calvinismo, o sujeito ele é predestinado ao céu ou ao inferno, independente do que ele faça em vida, ele também não tem controle sobre os genes que recebe dos pais. E o que a teoria eugenista pregava nessa época? Que, por exemplo, se uma mulher era mãe solteira, provavelmente era porque a sua mãe havia sido mãe solteira, e anteriormente a sua avó havia sido mãe solteira, e isso era um defeito genético que era passado de geração em geração. Então, eles tinham que dar um jeito de cortar essa transmissão desse gene ao longo das gerações. Assim como também eles acreditavam que idiotice, a imbecilidade era fruto de um gene, também se perpetuava nas gerações e várias outras coisas, né? Então, vamos ligando os pontos. Primeiro,
na cabeça desse pessoal, existe um excesso de gente no planeta. Segundo, existem pessoas no mundo que perpetuam coisas ruins pelas gerações por meio dos genes. Então, é necessário reduzir a população do mundo, e já que isso é necessário, então eu posso eliminar essas pessoas que possuem algum gene que causam maus comportamentos e são transmitidos aos seus filhos. Então, dessa forma, começa a aparecer nos Estados Unidos, por exemplo, leis de esterilização compulsórias. Então, mulheres passaram a ser esterilizadas contra a sua vontade, porque algum iluminado chegava à conclusão que aquela determinada mulher ela poderia transmitir um gene que influenciaria o comportamento dos filhos de forma negativa. Mas aí o que acontece? Nós temos o final da Segunda Guerra Mundial. E com o final da Segunda Guerra Mundial, nós temos aí a abertura dos arquivos do governo nazista e os absurdos que foram cometidos pelos nazistas começam a aparecer. E aí ficava difícil manter essa ideologia eugenista porque os nazistas faziam isso, né? Bom, se os nazistas faziam isso, então, né, teoricamente, eles também não poderiam fazer. Então, já que não se pode mais fazer esterilização forçada, surgem, ainda no século XX, os anticoncepcionais. Em 1952, é fundado nos Estados Unidos o Conselho Populacional, que é um órgão, uma fundação, que tinha como objetivos financiar estudos demográficos e também fazer lobby nos governos dos diversos países, de maneira que aqueles estudiosos que estavam sendo bancados pelo Conselho, eles ocupassem cargos relevantes na política de cada país, de maneira que eles pudessem influenciar e decidir sobre as questões populacionais de cada país. Então, com isso, o estrago começa a ser feito. Na década de 60, o aborto é legalizado na Inglaterra, na década de 70 é legalizado no EUA. Outros países, principalmente na Europa, começam a aderir a essa política de legalização do aborto. Mas, mesmo com todo esse esforço, né, ainda existe um problema aí, que eles tinham que resolver. Por mais que se torne o aborto legal, por mais que se torne os anticoncepcionais disponíveis em larga escala, a decisão de fazer ou não um aborto, ou de tomar ou não anticoncepcionais, ainda está nas mãos da mulher. Então, o que adianta fazer estudos, fazer lobby, produzir anticoncepcionais em massa, se a mulher continua com a mentalidade de se casar e ter muitos filhos? Então, se a mulher se casa e tem muitos filhos, então não vai parar o crescimento populacional? Confere? E aí é que vai entrar, então, as ideias difundidas pelo feminismo, dentro, é claro, do contexto do marxismo cultural, como eu já falei em aulas passadas para vocês. Com isso, a ideologia feminista ela foi se infiltrando na sociedade e convencendo as mulheres que casar e ter filhos era algo arcaico, coisa do patriarcado opressor, que as mulheres têm que ser livres, aquela história de meu corpo, minhas regras, que elas não podem se submeter a um casamento porque os homens são machistas e tóxicos, etc. Todo esse discurso aí que a gente vê sendo replicado até hoje. E isso vai ter como consequência uma revolução sexual desenfreada. Todo mundo pode se relacionar com todo mundo, a mulher pode ter quantos parceiros sexuais ela quiser, porque ela usa anticoncepcionais para não engravidar, e se acontecer de ela engravidar, ela pode abortar. E além disso,
A ideologia de gênero, que, para quem não sabe, é filha do feminismo, vai tratar de acabar, destruir a ideia da complementariedade entre homem e mulher. Que jeito? Então, o homem não pode ser tão masculino, a mulher não pode ser tão feminina. Então cria-se uma sociedade de homens fracos, de mulheres masculinizadas, que vão preferir serem pais de pet ao invés de terem filhos. E nada mais eficaz para acabar com essa complementariedade entre os sexos do que acabar com os sexos, né? Então, não existe mais homem e mulher, né? O que passa a existir é o que cada um tem na sua cabeça, na sua imaginação. Ah, eu sou um homem em corpo de mulher, ou eu sou uma mulher em corpo de homem. E como cada um pode ser o que quiser, então por que eu não posso ser outra coisa, né? Semana passada na Polônia, por exemplo, um grupo de jovens que estavam lá protestando numa manifestação, eles estavam latindo contra os policiais porque, né, eram jovens que se consideravam cachorros, literalmente, né? E aí eu pergunto para vocês, uma pessoa dessas vai querer ter filhos, né? Ainda sobre ideologia de gênero, depois vocês pesquisem a história da família Hamer, tá? Eu não vou contar a história aqui, é um caso muito emblemático. Eu vou deixar aqui embaixo, ou na legenda, ou nos comentários, um link do site do Padre Paulo Ricardo sobre esse assunto. Disso tudo que eu falei, o que acontece no final? Se a percepção da verdade deixa de ser a realidade e passa a ser a imaginação de cada pessoa, a sociedade entra em colapso. E se a loucura agora é institucionalizada, por que eu não posso então permitir comportamentos sexuais criminosos, como por exemplo a pedofilia? Parem para observar o que está acontecendo hoje em dia. Eles estão querendo tentar transformar pedofilia em doença, e aí o discurso em cima disso vai começar a ser o quê? Que a sociedade precisa aceitar, né? Porque não se pode mais criminalizar a pedofilia, tadinho do cidadão, ele é um doente, né? Nós temos que ajudá-lo, não podemos oprimir, e quem agora tratar a pedofilia como algo negativo é preconceituoso, né? Observem como é que o processo vai acontecendo ao longo do tempo. E aí vem a pergunta mais importante de todas. Por que tudo isso? Por que diminuir a população do planeta? Por que causar um colapso social nos países? O motivo, ele é muito mais simples do que a gente imagina. Porque existem pessoas ganhando dinheiro com isso. E porque existem planos de dominação global, como eu abordei nas aulas sobre globalismo. E quando o país ele entra em colapso, uma das consequências também é o colapso financeiro. Então, vêm as grandes fundações, as grandes corporações, os grandes banqueiros, compram tudo, compram o país inteiro, inclusive compram até os governos dos próprios países, e eles passam então a impor as suas vontades na política daquele país, de maneira a favorecer sempre o mercado financeiro a favor deles. Tudo isso eu abordo com detalhes nas aulas sobre globalismo que estão nas plataformas do nosso curso. Mas essa teoria toda, esse esforço todo, ele é válido em algum sentido? Qual é a verdade nisso tudo? Bom, a verdade é que o planeta está muito longe
de chegar nessa situação apocalíptica que esse pessoal todo fala. O crescimento populacional não vai acabar com a comida e os recursos do planeta. Agora, é justamente o contrário, né? Quanto mais gente existir no planeta, mais pessoas vão ter para o desenvolvimento de novas técnicas, para a agricultura, para a pecuária. Um assunto que está muito em voga hoje em dia é a questão do carbono. Os ambientalistas, eles querem porque querem diminuir as emissões de carbono na atmosfera, porque isso causa alterações climáticas que destroem o planeta. E aí, para reduzir as emissões de carbono, uma das medidas é diminuir a população do mundo, né? Que é outra grande bobagem. Também ocorre o inverso. Quanto mais carbono, quanto maior a concentração de carbono na atmosfera da Terra, melhor é para o crescimento das plantas e, consequentemente, aumenta a produção de alimentos. Então, meus queridos, se alguém um dia vier com papo para cima de vocês, né, defendendo o controle populacional, façam o seguinte: pergunta a essa pessoa se ela faz parte do excesso. Aí ela vai dizer não. Aí você pergunta para ela: tá, mas como é que você sabe que não? Qual é o critério para se dizer quem é excesso de população e quem não é? Não é? Então, meus queridos, nós chegamos ao final dessa aula. Quem tiver qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Pode enviar sua pergunta via direct, seja no perfil daqui do nosso curso, seja no meu perfil pessoal. Eu agradeço enormemente pela atenção de vocês. Um beijo no coração. Fiquem todos com Deus.